Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 24 de outubro, nós vamos meditar de Mateus, do capítulo 26 ao capítulo 28. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos finalizar hoje o livro de Mateus, isso mesmo, né? E os últimos acontecimentos, o dia de hoje está recheado de muitas novidades, né? Espero que você se delicie com essa leitura bíblica de hoje, porque não temos condições de abordar parte por parte dessa rica sequência de versículos aqui, porque ela vai falar no capítulo 26 sobre o plano de tirar a vida de Jesus, né? Jesus já tinha alertado os seus discípulos por várias vezes que já era chegado o tempo, que tinha chegado a hora dele, tinha chegado a hora do Filho do Homem, não é? E aqui nós vamos ver que esse plano para tirar a vida de Jesus, né? Veio dos principais sacerdotes e anciões do povo, que eles se reuniam nos palácios do sumo sacerdote chamado Caifás, né? E aí, eles não queriam que fosse durante a festa, porque era um período comemorativo, mas ficaram, né, ali arquitetando a morte de Jesus. E aí, Jesus ele vai ser ungido em Betânia, na casa de Simão, né? Ele se aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um precioso bálsamo, e lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: que desperdício é outro, que desperdício grande é este, porque era um vaso de alabastro, um perfume, um unguento caríssimo que essa mulher, ela, né, traz sobre, unge o mestre, né? E ele vai dizer, né? Por que molestais esta mulher, que ela praticou uma boa ação para comigo? Porque os pobres sempre o tende convosco, mas a mim nem sempre vai terdes, né? E aí, pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o faz para o meu sepultamento. Então já está claro e evidente para todos, né? E principalmente os discípulos. E aí nós vamos ver o pacto de traição com Judas Iscariotes, né? Proposto pelo principais dos sacerdotes, que vai querer dizer para ele, né? Que me queres dar? Eu vou-lo entregarei. Pagaram 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para entregar Jesus. E aí vamos dizer que ainda aqui no versículo 17, os discípulos vão preparar o momento da Páscoa, né? Um momento tão especial para o povo judeu, porque foi algo instituído lá no Egito ainda, né? O período ali da saída do Egito foi instituído a Páscoa, então eles comiam aquilo como um cerimonial, o momento da Páscoa. Está lá relatado em Êxodo 12. E aí nós vamos ver que eles foram à cidade pedindo, né, o local próprio para que pudessem celebrar, que era a última Páscoa dele com os discípulos, né? E aí vai ser nesse momento do sentar à mesa que o traidor ele é indicado, né? E Jesus ele deixa muito claro: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Imagina o clima que ficou à mesa, não é? E o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por que intermédio quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor não lhe tenha nascido, né? Então, nós vamos ver que enquanto eles comiam, tomou Jesus o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, né? Por isso,
porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei mais do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai, né? Então, toda a Santa Ceia, você lembre-se que Jesus aguarda o momento em que cearemos com ele no reino do Pai, né? E aí nós vamos ver que Pedro é avisado, disse-lhe, né? Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Então, Jesus ele já dá, né, a dica, olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar e eu vou encontrar com vocês na Galileia, né? Anotem isso na agenda de vocês. E aí nós vamos ver que disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Replicou Jesus: em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Todos os discípulos disseram o mesmo, né? E aí Jesus vai para o jardim do Getsemane, ainda é relatado aqui no capítulo 26. E ali eles foram orar, sentando-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. A angústia de Jesus aqui era muito grande. Ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai comigo e vigiai, né? E aí nós vamos ver que ele roga ao Pai, prostrou-se seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E voltando ele para os discípulos, achou-os dormindo. E aí Jesus fala com ele: nenhuma vigília, nenhuma hora vocês conseguiram, né, estar comigo, vigiai comigo, olhe, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, né? E aí ele torna a se retirar mais uma vez para buscar, né, ao Pai novamente. Ele determina que seja feita a vontade do Pai, mais uma vez ele volta e os discípulos estão dormindo, né? E aí Jesus ele vai ser preso, né? É relatado no versículo 47. Ele ainda falava quando Judas chegou, que era um dos 12, com ele uma grande turba de espada, porretes, né? E aí, ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele em que o beijar é este, prendei-o, né? E logo ele se aproximou de Jesus, ele disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se deles, deitaram a mão em Jesus e o prenderam, né? E aí Jesus vai ser levado perante o Sinédrio, está relatado no versículo 57. No 69, nós vamos ver o episódio de Jesus, né? Sendo cumprido aquilo que ele tinha dito, quando Pedro nega ele. Então Pedro está naquele momento de angústia ali, tentando acompanhar os acontecimentos, que era Jesus ali no Sinédrio, sendo julgado, inquirido pelos homens, né? E aí, em meio a esse modo, reconheceram Pedro, né? E aí Pedro fica naquele momento ali, né? Rodeado por todos, em meio àquele angústia, aquele pavor, e vai ser nesse momento que ele vai negar. E quando o galo canta, a palavra diz que ele chora amargamente. E aí Jesus vai ser entregue a Pilatos, né? Ao romper do dia, o sacerdote e ancião do povo entraram em conselho contra Jesus para o matar, e amarraram e levaram e entregaram ao governador da época, que era Pilatos, né? E aí, em meio a isso, bate angústia em Judas, e o texto fala que ele foi
tomado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. E aí os sacerdotes, os principais das sinagogas, disseram para ele, né? Que é isso? O que tenho eu contigo, né? Então Judas vai, retira-se do santuário e vai se enforcar, né? Aqui o texto de Mateus fala isso. E nós vamos ver que os principais dos sacerdotes disseram que não era lícito pegar aquele dinheiro, né? E lançar nos cofres das ofertas, porque era um preço de sangue, né? E aí eles compraram um campo do oleiro, para fazer desse campo um cemitério de forasteiro, né? E aí, mais para frente, nós vamos ver que Jesus perante Pilatos, tem todo, né, esse momento aqui, e Jesus vai ser entregue aos soldados, né? Simão vai ajudar Jesus a levar a cruz, e enfim, a crucificação acontece aqui no capítulo 27, a partir do versículo 33, né? Aqui você vê o relato que vai ser trazido não só por Mateus, mas pelos outros, o momento da crucificação. A morte de Jesus acontece no penúltimo capítulo, porque o último capítulo nós vamos ver que a ressurreição de Jesus, e ele vai aparecer primeiramente às mulheres, né? E aí nós vamos ver que ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena e outras mulheres foram ver o sepulcro, e houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela, e o seu aspecto era de relâmpago, e suas vestes alvo como a neve, né? E aí mas o anjo dirige-se às mulheres e disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado, ele porém não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós a Galileia, e ali o vereis, né? E aí nós vamos ver que elas vão se retirar apressadamente do sepulcro, né? E com grande alegria elas correm para anunciar os discípulos que Jesus havia ressuscitado, né? E aí vamos ver que os judeus vão subornar os guardas, porque imagina o alvoroço, né, que haveria ali. E aí Jesus vai aparecer aos discípulos lá na Galileia. Então eles já sabiam, Jesus tinha avisado, o anjo confirmou as mulheres e eles vão para a Galileia, né? Para o monte onde Jesus designara, e quando viram, o adoraram, né? Mas teve gente que duvidou, né? E aí nós vamos ver que Jesus instaura aqui a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos, todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós vamos ver o cumprimento em Atos 1, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amanhã iniciaremos o livro de Marcos. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração. Triste é olharmos, vermos Jesus sendo preso, Jesus sendo condenado, quanta injustiça. Mas, Senhor, o nosso coração vê em todo momento o Teu amor derramado sobre a humanidade. Obrigada por este amor. Obrigada pela salvação conquistada ali na cruz do Calvário. Obrigada, Senhor, pela Tua morte, Jesus, mas obrigada pela Tua ressurreição, que nos abriu o caminho e a possibilidade de sermos feitos também filhos de Deus através da Tua morte. Queremos consagrar a Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.